Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos por teu amor, por tua misericórdia para conosco. Nós te louvamos pela graça que em Cristo Jesus nós recebemos quando Ele veio à terra e viveu entre nós e se dispôs a morrer por nós e ressuscitar e subir à tua presença, de onde nos governa como cabeça da igreja. Nós colocamos diante de ti a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui e os que estão em casa. Colocamos diante de ti aqueles irmãos que estão passando por aflições em hospitais, vítimas da pandemia. Nós nos alegramos muito com as notícias que recebemos pela manhã do irmão da Ana Cláudia, porque está evidenciando melhoras. Bendito é o teu nome por isso. Mas, ao mesmo tempo, nós suplicamos que o Senhor abençoe nossa irmã Darcy, que, ó Deus, não se recupera, está há vários dias em situação gravíssima. E nós te louvamos, porque é o Senhor quem cuida de nós. Nós pedimos as tuas forças para os familiares. Nós pedimos as tuas misericórdias sobre a vida dela. Nós pedimos que o Senhor seja misericordioso com todos aqueles que estão na mesma situação. Nós pedimos que o Senhor abençoe o pessoal da saúde, as autoridades que estão manipulando as verbas para aquisição de vacinas, enfim. Nós suplicamos a Deus que, de alguma maneira, e em todas as maneiras, em todas as situações, o teu nome seja engrandecido, seja louvado, e nós nos submetamos à tua gloriosa graça. Abençoa o estudo da Escritura desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Lucas capítulo 14 relata vários eventos acontecidos, várias coisas acontecidas num evento só, que é justamente um momento de refeição em que Jesus Cristo foi convidado por fariseus para estar numa casa. E nós vamos refletir sobre os eventos que aconteceram nessa refeição, não é? Somente Lucas tem a preocupação, ou tem a sensibilidade, ou tem a inspiração de relatar isto. Nenhum dos outros... desculpa, eu não pedi para sair, não é? Mas tudo bem. As crianças podem descer, viu, gente? Isso. Não os pais das crianças, as crianças só, né? Muito bem. Depois desta retirada aqui legítima, vamos continuar. Então, Lucas direciona isto, e o capítulo 14 fala até o verso 24, da mesma situação, Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Jesus Cristo podia não ser o principal convidado desta refeição, logo depois da estada na sinagoga. Eles iam para a escola dominical, vamos dizer, deles, não é? E depois da escola dominical deles, eles tinham uma refeição comunitária, e Jesus Cristo foi convidado para participar desta refeição comunitária, mas o texto diz que eles estavam observando Jesus.
A observação não era de admiração, era de análise, era de julgamento, era de juízo. Nós vamos perceber isto pelo texto. Jesus Cristo estava sendo posto numa armadilha. E ele quis cair na armadilha. Ele quis estar lá. Ele quis se envolver com as coisas que aconteceram lá. São 4 coisas diferentes. A primeira coisa que aconteceu foi que diante dele se achava um homem hidrópico. Nós sabemos, hoje, pelo menos antigamente, se falava que um hidrópico era aquele que tinha barriga d'água. Mas é uma pessoa que nos seus tecidos vai juntando água, não tem como expelir essa água. Então ela vai ficando continuamente inchada em todas as partes. Quem vê fotos de um hidrópico percebe que se a gente apertar a carne da pessoa, o buraco do nosso dedo fica lá, porque a pessoa é uma pessoa totalmente inchada, totalmente deformada. E certamente a forma como esse hidrópico se apresenta ali, apesar das suas roupas tradicionais, das roupas que eles usavam, dava para se perceber que ele estava muito doente. E o texto nos fala que ele foi posto na frente de Jesus. Impossível Jesus não ver aquele homem. E com toda certeza aquele homem não fazia parte do grupo. Não fazia parte do grupo. Quer dizer, Jesus é convidado, Jesus aceita o convite, mas colocam diante dele uma pessoa deformada, uma pessoa fisicamente estragada. Como é que nós nos comportaríamos diante de uma situação constrangedora assim? Pois é, o texto nos diz que Jesus viu o homem e se dirigiu ao seu anfitrião e às pessoas que estavam ali em volta dele e fez a seguinte pergunta: é ou não lícito curar no sábado? A gente pode ou a gente não pode curar no sábado? Porque a questão era esta, era o que eles queriam saber. Porque Jesus Cristo diversas vezes tinha sido uma pessoa que, na concepção deles, tinha arrebentado com o sábado. Tinha desqualificado o sábado tão venerado que eles tinham. O dia de sábado para eles era um dia absolutamente venerado. Era um dia em que todas as pessoas estavam proibidas de atuar. Então as refeições eram preparadas no dia antes, não se podia andar mais do que um determinado percurso, tudo era muito, muito limitado, e eles ficaram, na tradição deles, eles foram desenvolvendo a ideia de que tudo quanto se podia fazer nesse dia era proibido. Censuraram os discípulos, porque os discípulos estavam caminhando e com fome passaram por um campo de trigo e pegaram espigas e comeram aquelas espigas para saciar a fome. Censuraram Jesus Cristo porque ele na sinagoga curou pessoas, curou gente, fez o bem para pessoas. E agora, ele estava sendo submetido a esta questão, mas devolveu a questão para os judeus ali presentes. E o texto nos mostra, então, que eles não foram capazes de responder essa pergunta, ou então eles não quiseram responder essa pergunta. Sabe quando você faz uma pergunta, ela fica no ar e ninguém parece dar a mínima para você? Na verdade, as pessoas não estão sabendo lidar com aquilo. E o que aconteceu com aqueles judeus é que eles não souberam lidar com essa questão, porque se eles falassem alguma coisa, qualquer que fosse a coisa, eles se comprometeriam com os demais, e eles não podiam estragar isso.
A gente aprende com Jesus Cristo que a gente não fica quieto. A gente aprende com Jesus Cristo que a gente tem o que dizer. E o que é que o sábado significa? O sábado significa que é um dia santo, sim, declaradamente dedicado, sim, ao culto de Deus. Mas o culto de Deus inclui a adoração ao Senhor e a bênção aos que estão à nossa volta. Por que nós nos reunimos? Com o objetivo de juntos elevarmos a nossa vida a Deus, mas ao mesmo tempo de nos construirmos como crentes. De nos amarmos, de nos respeitarmos, de nos edificarmos mutuamente, de nos ajudarmos, porque saindo do grupo dos crentes, qual não crente pode ter uma mensagem de esperança para nós? Nenhum, porque não tem esperança. Ele não pode nos ajudar. Mas quando nós falamos de coisas como esta, que o Senhor nos amava antes que houvesse mundo, quem é que aceita essas verdades? Só aquela pessoa que foi legitimamente alcançada pelo Senhor antes mesmo de nascer. Qual pessoa pode nos estimular? Qual pessoa pode nos edificar, senão aquela que está esperando conosco a volta do Senhor Jesus Cristo e aquele dia em que nós vamos estar à mesa dele? Quem não tem essa esperança não pode nos ajudar nesse aspecto. E o Senhor Jesus Cristo, então, tinha esta noção muito clara, que era vinda talvez até de Isaías 58, que mostra que o sábado do Senhor é um dia para a gente não fazer coisa nenhuma do nosso interesse, mas glorificar a Deus por meio do serviço a Ele e por meio do bem feito aos irmãos. De maneira que Jesus Cristo se sentia absolutamente à vontade para pegar aquele hidrópico e curar. Porque com essa atitude, Jesus Cristo estava glorificando ao Pai. Vocês estão entendendo? Ele não estava se exibindo para eles, ele estava glorificando o Pai. Era o culto dele. Abençoar o seu irmão era o culto dele. E diante dessa perspectiva, ele tomou aquele homem, curou aquele homem. Eu não sei dizer como é que a cura se manifestou ali rapidamente. O inchaço desapareceu, eu não sei o que aconteceu. É uma cura, é um milagre de Jesus Cristo, é um grande feito sobrenatural, eu diria, de Jesus Cristo. Aí ele se volta para as pessoas, antes mesmo da refeição, e pergunta assim: qual de vocês, se tivesse um filho ou um boi que caísse no poço no dia de sábado, não correria lá e não largaria a tradição do sábado que vocês inventaram para cuidar do filho ou do boi? E eles não puderam dizer nada. O texto diz, e a isto nada puderam responder, porque eles sabiam que quando há emergência, esse decreto rabínico do sábado não tem nenhum sentido. E ele está lá para ser quebrado mesmo. Essa foi a primeira coisa que aconteceu nesta refeição. E o que Lucas mostrou para mim foi o seguinte: cada ordenança, cada preceito, cada regra que a gente inventa,
inclusive baseado nas declarações da Escritura, nós precisamos submeter à seguinte regra: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nenhuma regra criada pela gente subsiste a isso. Porque afinal de contas, é o resumo de todas as coisas que Deus mandou que a gente faça. Não é verdade? Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida e ponha o seu próximo na sua frente. E mesmo se for o dia de descanso, haja dentro desse princípio. O que eu não considero, e realmente eu não considero lícito, mas é uma posição pessoal, é que no dia de descanso que Deus nos deu, nós nos dediquemos ao nosso prazer. Entendeu? Então, não vou adorar o Senhor hoje na casa dele com os irmãos de fé, mas vou me deliciar com os meus prazeres. Deus não construiu o dia de descanso para isso. Deus construiu o dia de descanso para a gente parar com o nosso trabalho ordinário, para o nosso sustento de família, exatamente para a gente parar e dizer assim: espera aí, agora eu vou adorar o meu Criador, o meu Senhor, junto com a família da fé. Eu vou procurar fazer o bem para todas as pessoas que me cercam, porque este é o meu chamado. Aí eles foram para a mesa. Eles foram para a mesa e essa ceia já foi diferente, né? Já começou diferente, porque fizeram um teste e não foram capazes de vencer Jesus Cristo nessa briga. Foram para a mesa, e nós sabemos que a mesa deles era em U, geralmente em U. O anfitrião ficava bem no centro dessa mesa. Os convidados mais nobres ficavam à esquerda e à direita dele, e os demais ficavam naquilo que se chama de triclínio. O triclínio, quem vê as imagens, é uma espécie de uma cama. Eu não sei como é que chama aquilo, mas é uma espécie onde a pessoa se apoia no braço esquerdo e come com a direita, com a mão direita. Não é? Então, o triclínio, como está dizendo o próprio nome, era composto de 3 lugares. Então, olha só, o anfitrião, um à esquerda, outro à direita, tanto é que Tiago e João pediram isso, né? Olha, quando o Senhor vier no teu reino, a gente quer sentar um à tua direita, outro à esquerda. Pouca coisa, pouca coisa, não é? Quase nada. Mas, então, em cada triclínio, havia um que ficava no centro, que era mais importante, outro à esquerda e outro à direita. E havia ainda uma seguinte ordem de importância, que era o triclínio da esquerda do anfitrião, era mais importante que o triclínio da direita do anfitrião. Com isto, as pessoas entendiam quem era mais importante na festa do que o outro. O interessante é que Jesus Cristo ali tinha o lugar dele, porque ele era convidado, mas ele tinha o lugar dele e ele não conseguiu ficar quieto. Porque ele viu os mestres, os intérpretes da lei, os diplomados em Bíblia, os fariseus que advogavam um zelo extraordinário pela lei divina e pela lei oral de Moisés, essa gente brigando por lugar. Eles iam para a sinagoga e eles expunham o texto.
e eles ensinavam as doutrinas dos rabinos. E eles exigiam, quando Mateus escreve as palavras de Jesus Cristo a respeito deles, no capítulo 23, descreve como é que eles são capazes de impor coisas aos outros, mas não estão dispostos a viver estas coisas. São mestres falsos. Mas eles são muito importantes, eles consideram uns aos outros muito importantes, eles dão muito status uns aos outros. Eu não sei se tem alguma semelhança com a sociedade que a gente vive. O que uma pessoa sente quando aparece na coluna social do jornaleco de fulano de tal? Olha, estou lá na coluna social. O que faz a pessoa se sentir assim tão importante quando um canal de televisão resolve fazer uma série dela, a respeito do estilo de vida dela? Pois é, a tecnologia muda, mas o ser humano não. Nós somos tecnologicamente mais avançados do que aqueles irmãos lá do passado, né, daquelas pessoas do passado, mas a gente tem as mesmas características, as mesmas dificuldades. Nós precisamos nos sentir importantes diante dos outros. Nós temos que fazer coisas que nos façam ser notados. Eles pareciam, com todo respeito aos nossos irmãos adolescentes, mas eles pareciam um bando de adolescentes querendo os melhores lugares. Então, a intriga, a associação de um com o outro, você me ajuda aqui que eu te ajudo ali. Você pode imaginar uma porção de coisas acontecendo nesse cenário. Jesus Cristo retoma a Escritura e remete todos eles para uma situação que o livro de Provérbios trata, que é o capítulo 25, versos 6 e 7. E ali, em Provérbios, diz assim, quando você for na presença de um rei, não se assente no primeiro lugar, não, se assente no último. Deixa o rei te considerar importante. Qual é a lição que a gente aprende aí? A busca por posição indica coração soberbo. Quando Jesus Cristo estava sozinho com seus discípulos, ele lavou os pés deles. E ele disse uma coisa que impacta a gente. Vocês dizem que eu sou mestre, e eu sou. Nossa, como Jesus Cristo exige o título para si, alguém poderia pensar. Mas é o Senhor Jesus Cristo quem diz assim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, porque eu sou humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Qual é a ideia? A ideia é de que quando Deus olha para o coração das pessoas, Ele rejeita pessoas soberbas. Deus rejeita pessoas que precisam chamar a atenção dos outros com as suas coisas. Deus rejeita pessoas que precisam se justificar diante das outras, que precisam se mostrar importantes para as outras. Deus rejeita. Quem é que Deus não rejeita? Deus não rejeita pessoas como aquele publicano que foi fazer oração no templo. Lucas mostrou isso. O fariseu chegou no templo e disse assim, Senhor, graças a Deus, eu não sou como aquele
varão que está escondido atrás da coluna. Eu te dou dízimos, eu faço jejuns, eu faço longas orações, fala a verdade, Senhor, eu sou ótimo, não? E o publicano atrás da coluna, sem nenhum foco, tentando passar desapercebido, batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador, eu sei o que eu sou, e eu sei que eu preciso de ti. Eu sei que a minha situação é deplorável diante do Senhor, e se não for a tua misericórdia." E Jesus disse: "Sabe quem desceu justificado para a sua casa? Não foi o fariseu, foi o publicano." Então, este lance dos primeiros lugares, Jesus Cristo logo disse: quem se exalta, quem procura o seu próprio interesse e não o de Deus, quem vive para si mesmo, para se adorar, para se cultuar, será humilhado. Mas quem sabe o seu lugar, quem sabe que precisa de misericórdia, quem sabe que precisa de perdão, quem sabe que precisa da justiça divina todos os dias, todas as horas, esse será exaltado. Vamos ao terceiro episódio. Na mesma sala, Jesus Cristo se vira para o anfitrião e diz assim, a partir do verso de número 12. Ele disse assim: "Disse também ao que eu havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado." Não é necessariamente uma condenação que Jesus Cristo está fazendo com o tipo de amigos que o anfitrião tem. Se nós temos um certo poder aquisitivo, eventualmente é muito natural que a gente tenha amigos do mesmo tipo, que façam coisas da mesma natureza. É natural que a gente tenha isso. É natural que a gente tenha isso. O problema está no coração. O problema está na atitude que Jesus Cristo detectou no anfitrião. E o que Jesus Cristo detectou no anfitrião foi o seguinte: eu faço esta ceia com o objetivo de que, se amanhã eu precisar, eu posso contar com eles. Eu sei que eles vão retribuir a gentileza. Eu sei que eles vão fazer com que eu me sinta valorizado também. Porque eu os bajulo hoje, eles me bajulam amanhã. Eu os ajudo hoje, mas eu sei que vou ser socorrido amanhã. Eu tive um colega de trabalho que me desapontou muito porque pensava exatamente assim. Ele era um engenheiro químico e eu era um teólogo. Eu entendo tanto de química quanto ele entendia de igreja. Ou seja, nada. Então, ele um dia resolveu fazer comigo um turismo dentro da empresa.
para me mostrar o sistema de tratamento de água da empresa, como é que as coisas funcionavam. E ele me deu uma aula que mudou a minha cabeça a respeito da química. A química não é só uma tabela de elementos químicos. A química é uma coisa absolutamente impressionante da cabeça divina. As reações químicas são encantadoras. E nós vivemos de reações químicas. Falei, por que você está fazendo isso comigo? Ele disse, porque amanhã eu posso precisar de você. Não havia o menor interesse em me ensinar nada. Não havia o menor interesse em... O que havia? Havia na mente que amanhã eu posso precisar dele. E por conta disso eu faço isso hoje. Vocês estão percebendo o tipo de atitude que Jesus Cristo percebeu no anfitrião? E essa atitude não é própria de cristãos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo não ficou preocupado com a sua reputação no início da ceia. Tinha um hidrópico lá. Não importava se fossem falar mal dele ou não. Não importavam se iam mandá-lo embora antes da ceia começar ou não. Ele olhava para o outro e ele via o problema do outro. E ele sabia que o outro não podia ajudá-lo em nada. Então, a atitude que Jesus Cristo mostrou para aquele anfitrião foi o seguinte: ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de eles não terem com que recompensar-te. E Jesus Cristo bate sério nessa questão da gente fazer as coisas sem esperar recompensa na terra. O crente é meio complicado, porque ele não faz, ou ele não deve fazer, ou ele não deve viver para receber recompensas aqui. Ele deve agradecer quando ele recebe um elogio. E fazer elogios é uma coisa boa. O apóstolo Paulo fazia muito elogio. Quando alguém faz uma coisa bem feita do seu lado, diz para ela: o almoço estava gostoso? Diz para quem preparou o almoço que estava muito gostoso. É a verdade. Mas não faça isso com o objetivo de ganhar alguma coisa em troca. É o que Jesus dizia para o anfitrião e diz para nós. O crente não olha o que a sua mão esquerda fez. Não olha o que a sua mão direita fez. E Jesus Cristo fez uma pergunta que Lucas, inclusive, registra. Se vocês amam as pessoas que te amam, que benefício vocês têm? Que recompensa vocês têm? Vocês não têm nenhuma recompensa se vocês fazem favores às pessoas que podem retribuir a vocês. Mas se vocês trabalham na vida das pessoas que não podem dar a vocês nenhum retorno, pode deixar, o Pai recompensa vocês. Então, dentro desta orientação, Jesus Cristo estava insistindo com aqueles irmãos, com aquelas pessoas que não eram seus irmãos, eu acho que ele não considerava seus irmãos, que a atitude estava errada. Não havia problema da gente convidar uma pessoa minha igual.
A atitude era de receber a pessoa minha igual, mas sem esperar nada dela. E, naturalmente, olhar para os outros e para as suas necessidades com mais atenção. Sair do nosso egocentrismo, do nosso pequeno reinado, e nos voltar para o outro. E chorar pela dor do outro. E se alegrar pela alegria do outro. Então, o que a gente aprende aqui é que a busca por reconhecimento e recompensa nesta vida, diante dos homens, não impressiona a Deus. Porque é Deus quem recompensa as atitudes do coração que são verdadeiras. Então, alguém abriu a boca naquela ceia e disse assim, no verso de número 18: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Não é? Jesus Cristo tinha acabado de dizer, bem-aventurada a pessoa que faz o bem para outras pessoas sem esperar recompensa. Aí esse homem retruca e diz, bem-aventurado aquele que come no reino de Deus. E aí Jesus encerra a sua participação na ceia, pelo menos esse é o relato de Lucas, contando uma história. E a história é muito simples. Um senhor preparou uma ceia, ou melhor, anunciou que faria uma ceia. Foi assim, gente, eu estou pretendendo fazer uma ceia e eu quero convidar todos vocês, tá bom? Está feito o convite? Tá. Rejeitar o convite era como iniciar uma guerra. Lá no Oriente era assim. Disse assim, olha, eu quero convidar vocês dois para a ceia que eu vou preparar. Não digo quando. Eu não digo quando, mas eu digo que vocês são convidados meus para a ceia. Vocês aceitam? Claro! Estamos dentro. Muito bem. Em certo dia ele faz a ceia. Aí ele diz ao servo, vá procurar os meus convidados. E os convidados dizem, sabe o que é? Eu não estava no meu calendário. E eu tenho outra coisa para fazer. São diversos motivos apresentados aqui na parábola. Eu não vou entrar em detalhe nenhum. Mas o que eu quero dizer é que o princípio da coisa é o mesmo. Todo mundo estava ocupado com as suas próprias coisas e ninguém deu atenção ao convite. O servo voltou e disse, Senhor, nenhum deles quis vir. Todos eles tinham desculpas. O Senhor ficou irado, como era o costume da época. É um insulto os meus amigos não virem na festa que eu preparo, na ceia que eu preparo. Faz o seguinte, sai pelas ruas da cidade e pega aleijado, coxo, pobre, cego, pega quem não tem condições, quem nunca estaria numa ceia como essa, quem nunca teria a possibilidade de estar numa ceia como essa e traz para dentro de casa. Está feito. Senhor, mas ainda tem lugar. Vai para mais longe. Vai para mais longe. Vai pelos caminhos, vai pelos atalhos. Vai para mais longe. Expande a tua busca e enche a casa. Feito, Senhor. Estão todos aí. Tem mais uma coisa. Aqueles que souberam da minha ceia, foram convidados para a minha ceia e não vieram para a minha ceia, não participarão dela.
Não adianta pedir, não adianta bater na porta, porque eu não vou acolher. Bom, o que essa história quer dizer? Na verdade, ela representa a história da redenção. Deus chamou um povo para si. E Deus disse, eu vou cuidar de vocês, eu vou redimir vocês, eu vou salvar vocês, vocês serão minha propriedade particular. Mas o povo foi cuidar dos seus próprios interesses. Quando Jesus Cristo veio, diz a Bíblia, veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Deus endureceu o coração deles de tal maneira que eles não conseguiram enxergar em Jesus Cristo o noivo, não conseguiram encontrar em Jesus Cristo o Salvador, o Messias prometido, não conseguiram perceber que Jesus Cristo estava com a sua vinda à terra, inaugurando os últimos dias, a ceia do Senhor, o momento em que Ele acolhe, porque Ele veio buscar e salvar os perdidos. Aqueles o rejeitaram. E a história nos mostra que cada um deles tinha um motivo que não era justificável. E a história mostra, então, o verdadeiro plano da redenção. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A todos quantos receberam Jesus Cristo, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, adiante, Jesus Cristo disse, adiante de vocês, que são as pessoas que ensinam a lei, que tentam viver pela sua própria justificativa, que tentam viver pela sua própria moralidade, ele dizia aos mestres de Israel, os publicanos e as prostitutas vão antes de vocês, eles vão vir e vocês vão ficar de fora. O que essa lição ensina? Ensina, queridos irmãos, que o comer à mesa no reino de Deus é privilégio das pessoas que têm o Senhor em primeiro lugar. O Senhor te chamou? O Senhor te convenceu de que você precisa dele, que precisa do perdão dele? Um dia você abriu o seu coração para Jesus Cristo? Pois é, nunca mais tire ele do primeiro lugar da sua vida. Nunca arrume desculpas para não agir de acordo com a vontade dele. Nunca arrume desculpas para viver uma vida devassa e depois imaginar que ele vai te receber. Porque de Deus não se zomba. Fala, mas a salvação, pastor, depende de mim? Não. A salvação não depende de você. Você só entra com a fé que Ele dá, com o arrependimento que Ele te ajuda a ter. Mas a partir daquele dia, você tem dono. E o teu dono é Jesus Cristo. Nós temos dono. E o nosso dono é Jesus Cristo. Na hora que Ele diz assim, preciso de você, não importa o que a gente esteja fazendo com as nossas coisas particulares, Ele nos chamou, a gente vai. Então, examinar o campo pode ser para o dia seguinte, experimentar a junta de bois pode ser no dia seguinte, dedicar algumas horas da ceia no meio da lua de mel, não tem problema nenhum. O Senhor falou, a gente saiu para fazer. Esta é a pessoa que vai ser bem-aventurada e comer no reino de Deus.
Quanta coisa aconteceu num encontro só. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que cada rito nosso precisa ser confrontado com a ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós percebemos que nós não precisamos correr atrás de glória humana. O que importa é a glória de Deus. E a gente está na terra para promover a glória de Deus e não a nossa. Nós não precisamos procurar os primeiros lugares. Se alguém quiser nos honrar, vai nos honrar. Mas o que nós precisamos é querer a honra que Deus dá. A terceira lição que a gente aprende é que a gente deve fazer tudo sem o objetivo de receber recompensa. E a quarta coisa é que quando Jesus fala, a gente para o que está fazendo, se é que a gente está fazendo alguma coisa fora da vontade dele, e vai cumprir a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe.